Eu acho que isso é um pouco alto, né? Deve baixar um pouco. Amém? Eu anunciei, né, assim como disse o pastor Jair, um livro que seria pregado, o qual seria pregado, eu não sei quem leu, né, o pastor Jair, né? Mas, se você leu, nós temos uma confirmação agora. E se não leu, misericórdia. O Evangelho de Marcos é um livro que ele ministrar esse livro. E quero lembrar você que no próximo domingo a ministração é do livro de Levítico. E nós estamos pregando sobre o ano do recomeço. O ano do recomeço. E eu quero que você compreenda que quando falamos o ano do recomeço, é Deus lhe dando uma visão para novos horizontes, para uma saída aonde você não encontrar a saída. É Deus te colocando sonhos para você continuar avançando. É você ver possibilidade aonde não há aos olhos humanos. E dentro da palavra de Deus, observando algumas regrinhas que precisamos seguir, algumas coisas que são indispensáveis para o recomeço. Pegando aqui o momento em que nosso irmão Adriano fala da empresa que estava trabalhando, eu penso na possibilidade de você conseguir um emprego, trabalhar 30 dias sonhando com aquele salário. Após os 30 dias, o cara não te paga. Você volta para casa e ele diz: tenha paciência comigo, quero trabalhar mais 30 dias. Você vai ou não? Não, porque você está percebendo que não é um caminho bom. O recomeço te leva a pensar em algo melhor, em algo que dá certo. Você já percebeu que aquele camarada, o acordo que você tem com ele, não é verdadeiro. Se você namora um cara e o cara por algumas vezes já te enrolou e você insiste nesse namoro, qual será o fim do casamento? Precisa de um recomeço. Se eu venho fazendo as coisas e der errado, eu preciso receber de Deus uma orientação e partir para um caminho que dá certo. E o caminho que dá certo é seguindo as orientações do Senhor. Por isso eu quero, nesta noite, falar, não é no capítulo 2, mas é no capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Nós iremos fazer uma leitura a partir do verso 14. Já todo mundo encontrou. Diz assim, verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se
pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou, e eles os seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Quando você lê os evangelhos, você percebe algumas curiosidades. Mateus, por exemplo, ele vai começar o seu livro tratando da genealogia de Jesus, né? E qual seria a razão? Ele está escrevendo para judeus e ele tem um cuidado de mostrar que Jesus é herdeiro legítimo do trono de Davi. Então ele vem tratando da genealogia e mostra com clareza, ao contrário de Lucas, que ele dedica os primeiros capítulos sobre o nascimento de Jesus. Quando você lê, é o nascimento de Jesus, porque ele está escrevendo para os gregos, e os gregos e Israel era muito importante. Então ele foca na questão do nascimento, o menino perfeito que cresce para ser um homem perfeito. Enquanto o Evangelho de
seguiam a Jesus. Quantas vezes não temos condições de seguir a Jesus de perto, porque ainda estamos enrolados em muitas redes? Porque nós não queremos deixar. Nós queremos seguir a Jesus, mas queremos ser dono de nós mesmos. E a mensagem de Jesus, ela é clara, que ela diz: é chegado a vós o reino de Deus. Se Deus reina na minha vida, logo eu sou servo e eu preciso obedecer. Jesus, ele é o meu Salvador, mas eu preciso compreender que ele é o meu Senhor. Sendo ele o Senhor, eu sou servo e devo obedecer. Aquilo que me prende, eu preciso largar. Talvez seja num momento como esse que nós compreendemos o ensinamento de Lucas capítulo 14, verso 25 a 27. Palavras de Jesus. Lucas 14, do 25 ao 27. Observa que quando você lê, parece estranho, não é mesmo? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Esse, voltando-se para ele, disse: se alguém vem após mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele está convidando aqui eles para uma caminhada ministerial, para serem discípulos, para aprender. Mas às vezes eu quero seguir a Jesus, mas eu não quero deixar as minhas regalias. Eu não posso, eu não estou falando que eu preciso abandonar a minha família. Não, mas antes da minha família está Jesus. Se a minha família não quer seguir a Jesus, eu preciso seguir. Eu louvo a Deus pela minha família porque está junto. Eu louvo a Deus pela sua família porque está junto. Mas na hora de uma decisão entre Jesus e a família, eu tenho que ficar com Jesus. Eu não estou falando que você tem que abandonar. Eu estou falando que Jesus precisa ser prioridade na sua vida. O texto é claro. Ele diz: olha só, você que é pescador, vai abandonar as redes, porque eu vou te fazer pescador de almas. Você vai produzir para o reino de Deus. Você agora é meu discípulo. Você precisa ouvir e obedecer. Querido, seguir a Jesus é bom, é preciso, mas é também preciso observar. Eu não tenho como seguir a Jesus sem me arrepender. Eu não tenho como seguir a Jesus sem abandonar as redes. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, olha só, capítulo 12 da carta aos Hebreus, o que ele vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com paciência a corrida que nos é proposta. Eu quero seguir a Jesus, mas tem algo que é prazeroso que eu não quero deixar. Isso é impossível, porque Jesus está falando: arrependam-se e creia, porque o reino de Deus é chegado. Eu quero algo novo, eu quero recomeço, mas eu não quero deixar as minhas redes. Eu não quero seguir a Jesus. E Ele nunca irá forçar a mim ou a você.
deixou seu pai, semelhou com os empregados do lar e seguiram a Jesus. Quantas vezes nós queremos seguir a Jesus com tudo que faz parte do nosso dia a dia, com aquilo que você sabe que não condiz. Eu quero uma vida de sucesso, eu quero recomeço, mas eu quero do meu jeito. Eu quero do meu jeito. Quando eu digo que eu quero do meu jeito, eu esqueço que eu sou servo e Jesus é Senhor. As nossas atitudes, ela move a mão de Deus ao nosso favor. Você encontra no livro de Atos dois personagens, ou três personagens, dois tiveram as mesmas atitudes, que levaram a oferta aos pés do apóstolo. Um levou com toda a seriedade, e ele teve um destaque tão grande no decorrer do livro, né? Se você observar, capítulo 4, diz assim, ó: Josué, o levita de Chipre, a quem o apóstolo, é o capítulo 4, verso 36, tá? De Atos. José, o levita de Chipre, a quem o apóstolo dera o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés do apóstolo, dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, mulher também, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Eles reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. A história você já sabe. Barnabé, ele, com toda a sinceridade, ele faz a oferta aos pés dos apóstolos. E você, dentro do livro de Atos, você encontra esse homem fazendo viagem, pregando o evangelho, ministério de destaque, enquanto Safira e Ananias, que tentaram segui-lo, ainda com os seus velhos costumes, tem o seu fim aqui. Ele não prospera mais, você não vai encontrar nenhuma narrativa sobre ele, porque aqui ocorre a morte. Então, quando você decide seguir a Jesus, o primeiro passo foi você se arrepender. A sua fé leva você ao arrependimento. Você agora abre mão e segue a Jesus. E o recomeço é certo, a prosperidade. E quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando apenas em bens material. Eu estou falando em você ter paz no seu coração e ver Jesus trabalhando em sua vida. Portanto, para o recomeço, é preciso observar tudo que temos feito, se tem dado certo ou não. Se não tem dado certo, eu preciso recomeçar. Eu preciso parar. Jesus, aonde eu tenho errado? Porque se não dá certo, não é erro de Jesus, o erro é meu. Se não tem dado certo, o erro não é de Jesus, o erro é meu. Então, Jesus, mostra-me quais são as redes que ainda me prendem, quais são as redes que estão impedindo de eu caminhar
de algumas mazelas, né? Nós cantamos aqui. Se eu não tenho condições de perdoar o meu irmão que me ofendeu, aonde está o amor? Aonde está? Aonde está? Por isso que eu quero te convidar nessa noite. Se estamos vivendo o ano do recomeço, eu quero te convidar a olhar para dentro de si. Eu vou tirar aqui, bebê. Não sei se está começando com esse ápice. Permita Deus tocar na sua vida. Não sou eu, não é nem o outro. Somente Deus pode tocar na sua vida. Não cabe a mim ditar regras para você, porque você pode até obedecer até um certo ponto, mas quando você abrir o coração para Jesus provocar essa mudança dentro de você, você vai perceber que tem coisas que você faz, que você deve abandonar, e você vai abandonar com facilidade. Você vai perceber que existem algumas pendências que precisam ser acertadas, mas é o Espírito Santo que trabalha na sua vida, como trabalha na minha. Todos os dias nós precisamos descer à casa do Rei. Todos os dias nós precisamos nos colocar diante de Deus e ter uma visão diferente do que no geral nós temos. Geralmente a minha visão é que a Eva precisa melhorar. A minha visão é que o Vitor ele precisa melhorar. E na visão de Deus é que eu preciso melhorar. O apóstolo ele diz assim, não julgues para que não seja julgado. Eu devo dedicar esforço para fazer as observações na minha vida. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, irmãs, aquele que não coloca Jesus como prioridade na sua vida, eu preciso, é uma necessidade. A Bíblia ela é clara. Lembra do texto daquele jovem rico que vai ter com Jesus? Ele diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus faz? Conhece a lei? Claro, basta ir obedecer. Isso aí eu já faço desde criança. O que você faz? Não, desde criança eu vou na escola bíblica, eu sou calmo. Eu vou no culto à noite, eu vou na terça-feira, na quinta-feira estudar de joelho dobrado. Está perfeito, tá? Então dá. Vai vendo que tem e divide com os necessitados. Aquilo entristeceu o coração do homem, porque aquilo não deixava ele se aproximar de Jesus. Ele até estava na igreja, mas não se aproximava. No trono do seu coração estava o seu dinheiro. Se Jesus não é prioridade na minha vida, essa é a realidade. Por isso que ele vem pregando. Prepare o caminho, endireitai a vereda, porque o reino de Deus está próximo. Aleluia! E em seguida Jesus vem e diz: é chegado a voz do reino de Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, João vem pregando ao arrependimento, mas Jesus, ele diz, ele vem batizando com o Espírito. Aleluia! E a mudança acontece a partir daí, porque você passa a ser morada do Espírito Santo. Ele começa a moldar a sua vida. Você não é moldado pelo seu ponto de vista ou pelo seu líder, não. É Jesus a cada dia moldando
precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Eu gosto muito quando Paulo escreve aos Gálatas e diz: dentro de mim há uma guerra constante. Porque temos duas naturezas. Uma natureza caída e temos a natureza de quem nasceu de novo em Cristo. Aleluia. E aí é uma luta, porque o Espírito ele está guerreando contra a carne contra o Espírito, para que o Espírito não quer que você se afaste de Deus, mas a carne não quer que você abandone os prazeres do mundo, e essa guerra é constante, e ninguém mais pode lhe ajudar a não ser o seu relacionamento com Deus. Enquanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus, o Espírito Santo na sua vida vai te fortalecendo, e você terá condição de vencer a sua própria carne, porque esse é o maior inimigo que temos. O maior inimigo que temos. Então, ou nós vivemos para Cristo, ou nós seremos vencidos. Portanto, eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesse momento que nós vamos fazer o momento de intercessão. Lembrando que quarta-feira nós iremos iniciar aqui 8 dias de oração e jejum. Quarta-feira nós iremos iniciar uma campanha de 8 dias. Nós estaremos intercedendo pela vida de um irmão. Você vai ver, você vai saber. Essa oração vai ser uma oração de intercessão pela vida desse irmão que recebeu o diagnóstico de câncer. Então a luta não é dele, a luta é nossa. Nós iremos clamar no altar do Senhor a partir de quarta-feira. Mas eu quero te convidar hoje, porque Deus te chama para o recomeço. Deus te chama para o recomeço. Por isso eu quero clamar por você nessa noite. Junto com os pastores, nós iremos fazer imposição de mão, nós iremos ungir. Eu quero convidar a você, aos que creem. É preciso crer. Se você tem uma causa impossível, né? E às vezes a causa impossível não é uma causa que está na mão do advogado. Não é a causa desse diagnóstico de câncer. Não. Às vezes a causa impossível para mim é eu vencer a mim mesmo. Às vezes eu não acho possibilidade. Eu me sinto tão fraco que eu acho que eu não consigo vencer a mim mesmo. Eu estou sempre. Por isso que eu quero convidar a você a vir aqui na frente. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Deus nos chamou e Deus fará coisas grandes. Por isso eu quero convidar você a levantar da sua cadeira e se dirigir aqui na frente. Eu estou crendo que o ano do recomeço será o ano que Deus vai abalar este mundo. Deus vai fazer coisas diferentes. Aleluia. Porque somos especiais? Não. É porque as nossas atitudes serão diferentes. Então eu te convido a vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Isso.